Muito bem. Isomeria. O que vem a ser isomeria? Considere este exemplo: dois átomos de carbono, seis átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se esses átomos se unirem, eles podem se unir, por exemplo, de duas maneiras diferentes, conforme você observa nesta animação. Da maneira da esquerda, esses átomos se organizaram formando uma função orgânica chamada álcool. E à direita, eles se organizaram formando uma função orgânica chamada éter. Vamos lembrar dos nomes? À esquerda, etanol, e à direita, éter dimetílico. Muito bem. Perceba que a fórmula molecular é a mesma, C2H6O. Portanto, o que vem a ser isomeria? Esses dois compostos, o etanol e o éter dimetílico, são isômeros. Por quê? Porque os isômeros são compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. E aí este fenômeno se chama, a gente dá o nome de isomeria. A isomeria, ela tem dois tipos, a isomeria plana e a espacial. Plana, também chamada constitucional, é o objeto de estudo deste PowerPoint e, consequentemente, deste vídeo. Em outro vídeo, trabalharemos a isomeria espacial, que também é chamada estereoisomeria. Mas para entendermos o que vamos aprender nesta aula, a isomeria plana se divide em 5 tipos: isomeria de cadeia, ou núcleo, posição, compensação, que também é chamado metameria, função e tautomeria. Fique tranquilo, vamos a cada uma delas explicando e dando exemplos. Muito bem, o que vem a ser isomeria de cadeia ou núcleo? Esses dois isômeros, eles pertencem à mesma função química, porém possuem cadeias carbônicas diferentes. Vale a pena aqui já alertar o seguinte: o nome da isomeria é o nome exatamente daquilo que é diferente nas duas moléculas. Então vamos ver esse exemplo? Você vê duas moléculas que, obviamente, têm a mesma fórmula molecular, C4H10, porque para serem isômeros tem que ter primeiro a mesma fórmula molecular. No entanto, a molécula da esquerda é uma molécula de cadeia ramificada, enquanto que a da direita é uma molécula de cadeia normal. Portanto, a cadeia é diferente. Então, ambos têm a mesma função orgânica e hidrocarbonetos, mas as cadeias são diferentes. Segundo exemplo, você tem à esquerda o ciclobutano, cadeia fechada, e à direita o but-2-eno, um hidrocarboneto de cadeia aberta. Uma molécula de cadeia fechada, uma molécula de cadeia aberta, a cadeia é diferente. Portanto, outro exemplo. Aqui, fotos, né, para ilustrar melhor. À esquerda, o butano e o metilpropano, isômeros de cadeia. À direita, o but-1-eno e o ciclobutano. Perceba, eles têm cadeia, respectivamente, aberta. E agora vamos à segunda isomeria. O que vem a ser isomeria de posição? Isomeria de posição é quando a função orgânica é a mesma, mas a diferença é na posição ou de um grupo substituinte, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação. Nada como exemplos para ilustrar cada detalhe dessa frase. No primeiro par que aparece, você vê duas moléculas, a da esquerda chamada but-1-eno e da direita but-2-eno. Ambas têm a mesma fórmula molecular, C4H8, porém a cadeia é a mesma, a função orgânica é a mesma, mas a molécula da esquerda tem uma insaturação saindo do carbono 1, enquanto a molécula da direita, a insaturação sai do carbono 2. A posição das insaturações é diferente. No exemplo 2, você tem dois álcoois. Vamos treinar os nomes? O da esquerda, butan 2-ol, e o da direita, butan 1-ol. Mais uma vez, são dois álcoois, a mesma função orgânica, a cadeia é igual, porém a posição do grupo substituinte é diferente.
O da direita, a hidroxila, se encontra no carbono 1, enquanto que o da esquerda se encontra no carbono 2. Portanto, já comentamos, está aí. Aqui podemos observar as fotos. À esquerda, but1eno, but2eno, há uma mudança na posição da insaturação, da ligação dupla, e à direita, o propan-1-ol e o outro álcool, propan-2-ol. Neste caso, a posição do grupo substituinte OH-hidroxila está diferente em cada uma das moléculas. E, finalmente, neste exemplo, seria a posição do radical metil que está diferente em cada uma das moléculas. Veja a molécula da esquerda. É uma cadeia ramificada, como a molécula da direita também apresenta cadeia ramificada. Observe que a cadeia principal de ambas é a mesma, pentano, mas a molécula da esquerda, o radical nela, o radical metil, se encontra no carbono 3, enquanto que na molécula da direita, o radical metil se encontra no carbono 2. São isômeros de posição, uma vez que a posição do radical metil está diferente em ambas, ok? Muito bem. A outra isomeria que existe, a terceira isomeria, é a isomeria chamada de compensação ou metameria. O que significa isso? Os isômeros pertencem à mesma função química, mas diferem na posição de um heteroátomo. Vamos lembrar que o átomo? Observe o primeiro par. São dois éteres, obviamente a fórmula molecular é a mesma, C4H10O, porém, no primeiro éter, o qual damos o nome de éter dietílico, o oxigênio se encontra no meio de 4 carbonos. Perceba que no segundo exemplo, no par dele, pertencendo ainda ao primeiro exemplo, este mesmo oxigênio, ele parece que ele se desloca na cadeia. Dessa maneira, à esquerda dele permanece um carbono e à direita 3. Vamos treinar o nome? Éter metílico e propílico, ou metoxipropano. Perceba que a posição do heteroátomo oxigênio muda em cada um desses dois éteres. Portanto, ambos são isômeros de compensação ou metameria. No segundo exemplo, você tem duas moléculas de dois ésteres. E, mais uma vez, perceba que a fórmula molecular é a mesma. No entanto, observe o éster da esquerda. À direita do oxigênio, que faz a cadeia ser heterogênea, existe apenas um carbono, enquanto que no éster da direita, à direita deste oxigênio, que faz a cadeia ser heterogênea, existem dois carbonos. Portanto, a posição do heteroátomo oxigênio está diferente em cada um desses ésteres. Vamos aproveitar e treinar o nome? O éster da esquerda é o propanoato de metila, enquanto que o éster da direita é o etanoato ou acetato de etila. Portanto, são isômeros de compensação ou metameria. Neste exemplo, temos a foto, né, do metoxipropano e do etoxipropano, dois éteres que têm essa isomeria chamada de compensação. Aqui nessa foto, dois ésteres, o etanoato de propila e o propanoato de etila. Perceba mais uma vez que a posição do oxigênio que torna a cadeia heterogênea, essa posição muda, né, com relação a essas duas substâncias. Muito bem. A quarta e penúltima isomeria plana que estudamos no ensino médio é a isomeria de função ou funcional. E lembrando que o nome da isomeria é o nome do que é diferente, perceba os exemplos. No primeiro exemplo, você tem um éter e um álcool. Aproveitando e treinando mais uma vez o nome, este éter se chama éter dietílico ou etoxietano, enquanto que o álcool à direita pode ser chamado de butan-2-ol. Ambos têm a mesma fórmula molecular, mas a função orgânica é diferente. Então, é isso. Os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Ok?
Já no exemplo de baixo, você tem um ácido carboxílico de nome ácido propanoico e à sua direita um éster de nome etanoato de metila ou acetato de metila. Mais uma vez, ambos têm a mesma fórmula molecular, mas diferem quanto à função orgânica, um ácido e um éster. Existem fotos, para ilustrar melhor, à esquerda, um álcool e um éter, etanol e éter dimetílico, e à direita, um aldeído e uma cetona, que não haviam ainda aparecido nos exemplos anteriores. Mais uma vez, obviamente, a fórmula molecular é a mesma, C3H6O, tanto para o propanal quanto para a propanona. Porém, o aldeído tem uma função orgânica, enquanto que a cetona é uma outra função orgânica. Aqui, para finalizar, né, uma foto de um ácido carboxílico, o ácido propanoico, e o acetato ou etanoato de metila, que seria um éster, ambos com a mesma fórmula molecular. Finalmente, para encerrarmos as isomerias planas, aqui tem um caso curioso e especial chamado tautomeria. A princípio, você poderia pensar que, no primeiro exemplo, você está vendo uma cetona e um enol. Portanto, duas moléculas que têm a mesma fórmula molecular, C3H6O, porém diferem pelo fato de uma função orgânica cetona ser diferente da outra enol. E aproveitando e olhando para o exemplo abaixo, você pensaria também similarmente. Você tem um aldeído e ao lado dele um enol, mais uma vez ambos com a mesma fórmula molecular. No entanto, eles não são chamados cetona e o seu enol, aldeído e o seu enol. Repito, eles não são chamados isômeros de função. Qual é a diferença? Na isomeria de função, aquelas que acabamos de ver, os isômeros, eles não estão se transformando espontaneamente um no outro. Perceba nesta imagem que existe uma seta dupla conectando o enol com a cetona e a mesma coisa o enol com o aldeído. O que significa isso? Equilíbrio químico. Significa que o enol se transforma espontaneamente em cetona e a cetona se transforma espontaneamente no enol. A mesma coisa podemos dizer para o aldeído. Então, a diferença é que nesse caso aqui, nos dois casos apresentados, existe um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. A reação direta está ocorrendo com a mesma velocidade que a reação inversa. Uma função está se transformando espontaneamente na outra, ok? E na isomeria de função, como que já havíamos visto, não está havendo esta reação espontânea reversível, ok? Muito bem, então era isso que a gente gostaria de trazer para vocês hoje. Um abraço e até breve.